Oi, gente! Eu li Superman 4 estações pela primeira vez e esse quadrinho me pegou demais. Essa aqui é a continuação, a parte 2. A parte 1 você pode ver aqui no meu canal. E bora pra história. E depois do verão, vem o outono. E o que acontece no outono? As folhas caem. O outono começa com outra pessoa narrando já. Algumas coisas começam a ficar um pouco mais tensas, assim, na história, nos quadrinhos. Gente, eu não tô dando spoilers, né, do que tem ali dentro da história em si, porque eu encorajo muito vocês a lerem esse quadrinho. É um quadrinho bem gostosinho de ler e é bem pequenininho. Ele tem ali 200 páginas no máximo. E é quadrinho, gente, dá pra ler rapidinho. E adivinha quem a gente tá vendo a narração agora? Adivinha quem a gente tá lendo os pensamentos da história agora? Isso mesmo, o Lex Luthor. Ele tá incomodado com essa atenção que o Super-Homem tá recebendo da população de Metrópolis. Ele diz que a cidade é dele, que ele investiu nessa cidade, então é ele que merece esse amor do público. É ele que tá cuidando da cidade, não é o Super-Homem. Ele botou dinheiro na cidade, ele construiu coisas, ele fez a cidade ser um sucesso. Então é ele que merece esse amor das pessoas e não o Super-Homem. A gente já consegue ver ali essa inveja. Enquanto isso, nos quadrinhos, a gente consegue perceber alguma movimentação de plano que o Lex Luthor tá fazendo ali. Porque a gente vê que, de alguma forma, ele quer que o Super-Homem falhe. Né? Assim, falhe. De falhar. Ele quer que o Super-Homem mostre algum defeito para a sociedade, que já tá com dúvida dele, né, do porquê que ele ajuda as pessoas, para o Lex Luthor ficar no poder, né? Ficar ali, vencer, de alguma forma. Enquanto o Lex Luthor vai narrando, a gente vê um pouquinho que ele tá tramando algum plano ali. E, ao mesmo tempo, a gente começa a ver também o Clark se sentindo cada vez mais sozinho, né? Tentando se entender, tentando entender esse sentimento que ele tem de ajudar pessoas, de querer fazer mais, e, ao mesmo tempo, se sentindo muito sozinho aonde ele se encontra. E enquanto ele tá lá no Planeta Diário, no escritório de jornalismo, ele tá conversando com a Lois Lane e, do nada, as pessoas começam a ficar doentes, a desmaiar. Muitas pessoas começam a desmaiar. O Clark sai correndo, salva um trem desgovernado, porque tem muitas pessoas desmaiando e sendo afetadas pelo que tá acontecendo. Ele encontra uma cientista que tá num ambiente controlado. E como ela tá num ambiente controlado, ela não é afetada. Então ele conversa com ela, pergunta pra ela o que ela acha que pode estar acontecendo, e ela fala que pode ser algum vírus do ar. E ela conversa com ele falando assim: você já falou com o Lex Luthor? Porque ele tem um dos melhores bioquímicos. Ele não gosta muito, mas ele vai lá falar com o Lex Luthor do que tá acontecendo. A narração do Lex Luthor fica mais intensa pela inveja, pelo quanto que ele quer afetar o Super-Homem. O Super-Homem vai até o Lex Luthor. Eles têm uma conversa bem intensa, porque o Lex Luthor tá duvidando da índole do Super-Homem, né, de quem ele é, o porquê que ele não foi afetado por esse vírus. Ele culpa o Super-Homem pelo que tá acontecendo com as pessoas, fala que é a raiz dele alienígena que tá fazendo isso acontecer com todo mundo. O Lex Luthor fica feliz que as pessoas estão desmaiadas e o Super-Homem não vai ter nenhum palco para as pessoas verem ele salvando o mundo. Só que a gente vê que o Clark, o Super-Homem, ele não tá fazendo isso por palco. Ele não tá fazendo isso para ter aplausos das pessoas. Ele tá fazendo isso porque é quem ele é. Ele quer ajudar as pessoas sem olhar a quem. Ele ajuda as pessoas porque ele simplesmente é bom. E ele quer ajudar, sem esperar nada em troca. E isso é o que eu acho que mais irrita o Lex Luthor. Ele não consegue entender que o Super-Homem faz isso porque ele é bom. Porque ele quer realmente ajudar as pessoas. Porque ele sente que esse é o dever dele. E agora vem a conexão da história com a narração e com a estação do ano, que é o outono. De alguma forma, o Lex Luthor, ele até ajuda as pessoas a melhorarem o que está acontecendo ali na cidade. Ele ajuda o Super-Homem. Mas ele faz uma trapaça. Ele trai ali o Super-Homem, fazendo com que uma cidadã acabe morrendo. E o Super-Homem consome essa culpa a ele. Ele fica mal com isso. Nos quadrinhos a gente consegue ver que o Superman, ele atribui a culpa que aconteceu com a cidade e o que aconteceu com aquela cidadã que partiu para uma próxima a ele. Ele fica se sentindo muito culpado e muito sozinho. Então a gente acaba a estação, ele voltando ali para casa dos pais. O Lex Luthor conseguindo o que ele quer, que é afastando o Super-Homem da cidade de Metrópolis. E aí que vem a conexão da história, da narração e dos quadrinhos com a estação do ano, que é o outono. O Lex Luthor conseguiu. Ele conseguiu deixar o Superman cair, como as folhas
caem das árvores no outono. E depois do outono vem o inverno. E o que acontece no inverno? Fica frio. No inverno a gente vê ali o Clark voltando para casa dos pais, meio triste, meio sentido. Ele reencontra a Lana Lang e adivinha de quem é a narração, de quem é o pensamento que a gente tá lendo do inverno? Exatamente, a Lana Lang. E agora que a narração era um ponto focal de Super-Homem, voltou pra gente conhecer mais o Clark no ponto de vista da Lana. Ela começa falando o quanto que ela queria casar com o Clark, ter filhos, construir uma família, do quanto ela admirava o menino bondoso e gentil que ela conheceu no ensino médio fosse o marido dela. Ela tinha essa idealização. Mas depois que ele mostrou os poderes pra ela, ela ficou assustada e isso pra ela não faz mais sentido, né? E é a gente que começa a entender quem é o Clark de verdade pelos olhos da Lana e também pela a história do quadrinho que o Clark também vai se conhecendo nesse momento aqui do inverno. Aqui, a narração, ela anda junto com a história, porque é o pensamento da Lana, ao mesmo tempo que ela reencontra o Clark de Smallville, reencontra também os amigos ali do ensino médio, as pessoas da cidade. As pessoas da cidade prestigiam o Clark porque ele se tornou um repórter lá em Metrópolis. E a narração da Lana, né, o pensamento ali da Lana sobre o Clark, é linda também, porque ela tem um amor genuíno por ele e ela conheceu o Clark antes de tudo. Antes dele se tornar o Super-Homem, antes dele se tornar um símbolo. E ao mesmo tempo que a história ali nos quadrinhos vai acontecendo, a gente também vê que o Super-Homem tá querendo se entender. Ele e a Lana têm até uma conversa nos quadrinhos, onde ela fala, ai, você é capaz de tudo, você pode tudo. E ele diz, posso? Com um tom assim de questionamento que humaniza ali o personagem. Ele realmente pode fazer tudo? A gente percebe que ele não pode fazer tudo. E ele sabe que ele não pode fazer tudo. E aí isso entra também o peso da responsabilidade que ele tem para com o mundo. Que ele tem em querer fazer mais, mas ele não pode. Ele sabe que ele não pode salvar todo mundo ao mesmo tempo. Ele sabe que ele não pode salvar todas as pessoas do mundo. Então isso pesa nas costas dele. E a Lana também narra sobre isso. E isso é o que mais humaniza ele. Além também do amor dos pais dele. A Lana observando ali ele com o relacionamento com os pais, o amor dos pais é o que sustenta o Clark Kent, é o que sustenta o Super-Homem. É quem ele essencialmente é. E a conexão aqui que eu vejo da Estação do Inverno com a narração da Lana, com o que tá acontecendo nos quadrinhos... Gente, não tô dando spoiler da história agora, porque essa história agora do inverno é muito lindinha. Leiam, por favor. Essa conexão que eu vejo é que aqui a gente entende essencialmente quem é o Super-Homem. Por quê? O que eu tiro dessa última parte? Aqui a gente vê quem é o Super-Homem, que a gente vê que ele não consegue fazer tudo que ele gostaria de fazer. Então esse peso da responsabilidade cai sobre ele. Então ele friamente tem que olhar e tem que entender que ele realmente não pode fazer tudo. E esse é o momento dele entendendo. Ele tá fazendo ali o possível. Além disso, o amor dos pais dele foi essencial para criar quem ele é. E uma última mensagem que acaba, né, que ele se cura ali, ele entende quem ele é, acontece algumas coisas ali na história no final, que ele salva os pais, ele salva outras pessoas, e ele entende que ele também influencia as outras pessoas. O mundo também entende que ele influencia as outras pessoas. A Lana também entende, os pais também entendem. E essa, pra mim, é a mensagem final que deixa. Que gentileza gera gentileza, bondade gera bondade. E eu mesma terminei o quadrinho falando, será que algum ato meu de bondade já influenciou outra pessoa? Será que alguém me viu fazendo algo bom que também tornou aquela pessoa a fazer algo bom? Eu vendo o Super-Homem sendo tão bom, tão puro, por mais que seja uma história de ficção, um quadrinho, eu fiquei influenciada a me tornar melhor. É uma história muito gostosinha de ler, recomendo demais, novamente. Deixa aí o seu comentário, o que você achou dessa história, do que você achou dessa minha interpretação da história, se você já leu o quadrinho. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever, de deixar um like, que eu vou trazer mais vídeos assim. Me recomenda também uma HQ pra ler, se você gostou do conteúdo. Eu com certeza vou trazer aqui pra falar um pouquinho do que eu achei. Tchau!